Obrigado. Excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, cumprimento na pessoa do presidente José Dias Toffoli a todos, fazendo uma saudação especial ao ilustre relator, ministro Marco Aurélio. Primeiro, o IBCCRIM quer agradecer a oportunidade de se dirigir à Corte nessa ocasião. Sabemos que ser amigo da Corte é uma deferência e o IBCCRIM espera honrar essa tradição, apresentando aqui os argumentos que podem orientar uma decisão melhor calibrada em virtude do que está em discussão, que é a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. E nesse ponto confesso que parece se instaurar uma espécie de paradoxo, porque não é possível dizer inconstitucional um artigo que realiza a Constituição não só de modo literal, mas avança inclusive na especificidade dessa definição. Isso nos fez recordar, no início das nossas considerações, uma crítica que o filósofo Gilles Deleuze escreveu a Henry Bergson, dizendo que quando falsas perguntas aparecem antes mesmo que falsas respostas possam ser dadas a verdadeiras perguntas, ali existe o campo da ideologia. Será então que a discussão que tenta relativizar algo que para todos nós criminalistas, juízes, promotores, advogados, defensores, reunidos no IBCCRIM, parece absolutamente contraditório? Como pode ser inconstitucional algo que realiza o texto constitucional? Não será esse o âmbito da disputa ideológica e não propriamente técnico-jurídica? Por isso, nós nos concentramos em enfrentar os 7 argumentos que foram manejados pelos ministros, que entenderam de maneira diversa na ocasião do julgamento do habeas corpus 126.292. O primeiro argumento que ali foi apresentado é de que a Constituição da República diria não de que o sujeito não pode ser preso, mas de que ele não pode ser tratado como culpado. Esse argumento da Tavênia, é preciso dizer, não tem o menor cabimento lógico, porque, evidentemente, considerando que a culpabilidade integra o conceito analítico de fato punível, e se a culpabilidade pode ser transformada por meio de recurso, então não haveria como dizer que há o princípio da culpabilidade como num crime, nula pena sine culpa, preenchido na iminência disso ser reformado no futuro. Então, a incompatibilidade possível entre o artigo 283 do Código de Processo Penal e o artigo 5º, inciso 57, não faz o menor sentido, porque a culpabilidade é o fundamento da censurabilidade que pode ou não autorizar a execução de uma pena. O segundo argumento, bastante manejado, foi de que estamos diante de uma jabuticaba brasileira. E sempre me causa uma certa espécie isso, porque eu adoro jabuticaba e acho que a gente deveria valorizar aquilo que, em comparação com o direito internacional, o Brasil é melhor. E o Brasil é melhor em um monte de coisas. O Brasil tem leis de proteção ao deficiente, leis de valorização e proteção das vítimas, que é muito melhor do que a disciplina internacional. E o que diz o direito internacional de direitos humanos sobre isso? Que quando a regra nacional for melhor do que a internacional, vale a regra internacional. O Brasil vai se diminuir por um tipo de imposição um pouco vira-lata, de sentir que talvez os seus princípios não estão de acordo com a maioria da disciplina normativa mundial. Eu acho que nós deveríamos ter orgulho do inciso 57, orgulho da transformação do artigo 283, porque o professor que me ensinou que a tarefa dos juristas do tempo presente era a constitucionalização do direito brasileiro, hoje é ministro e está aqui me ladeando. Foi graças às lições do ministro Luiz Edson Fachin que eu tomei conta, digamos, da ideia da constitucionalização do direito privado brasileiro. Mas como eu fui para trabalhar na área penal, eu me dei conta da urgência que tem a constitucionalização do direito processual penal brasileiro, um direito processual inspirado no fascismo italiano, mas que agora pode encontrar, pelas luzes da Constituição, um remedo, uma forma de continuar a favor do réu, a favor do acusado, realizando a presunção de inocência, enquanto ainda não vem definitivamente um novo Código de Processo Penal que seja acusatório e democrático. O argumento seguinte que foi apresentado era de que esse era um princípio que estaria sujeito à ponderação. É preciso discordar disso, seja por Robert Alexy, por Winfried Hassemer ou por todos os teóricos que trabalharam ponderabilidade a partir de um critério de proporcionalidade entre princípios. O que está no inciso 57 é uma dimensão muito específica da presunção de inocência, que é uma regra de tratamento. Uma regra de tratamento. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Não é um mandato de otimização, não é uma sugestão, não define um sentido de significação, é uma regra de tratamento. E essa regra tem que ser cumprida, ponto. Ela não pode ser relativizada, porque eu também não posso relativizar a dignidade da pessoa humana. Eu não posso relativizar o princípio da legalidade, que diz que ninguém será obrigado a fazer nada senão em virtude da lei. Regras constitucionais de proteção de direitos fundamentais não podem ser relativizadas. Portanto, essa regra de tratamento tem que ser afirmada como tal. E vejam que interessante isso, quer dizer que se eu encontrar evidência contrafática de que a regra não é respeitada, eu devo modulá-la? Acaso o modo pelo qual o sistema de justiça criminal brasileiro trata os presos obriga a dizer que o preso no Brasil perdeu a dignidade humana?
Sim, porque se a gente for visitar uma penitenciária, evidentemente que o preso está tratado de maneira subhumana, mas isso não me permite dizer que a dignidade da pessoa humana precisa ser modulada para compreender a existência dessas pessoas no cárcere brasileiro. Se muda a realidade, muda também o sentido. É que diz o argumento subsequente da mutação constitucional. Mas que mutação constitucional nós podemos ter que não seja contra-majoritária para ampliação de direitos? Acaso o Supremo Tribunal Federal vai se render a um assembleísmo pedestre da turba que pede punição, quando é a sua missão institucional e constitucional liderar o caminho das liberdades humanas? As cortes constitucionais só se engrandecem na medida em que elas são como o salmão, elas vão contra a maré, elas vão contra a correnteza. E na luta contra a correnteza do senso comum, esse senso comum vulgar, formado de maneira absolutamente, enfim, sem juízo crítico, sem informação, não pode abastecer as decisões que tratam de questões existenciais, humanas, protegidas pela Constituição. Mutação para diminuir direitos não é uma vocação da Corte Constitucional, dizem Nilo Batista e Eugênio Raul Zaffaroni. Por fim, eu quero endereçar aos argumentos que falam sobre as censuras que o Brasil de fato sofre na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela letargia da sua prestação jurisdicional. Os casos que foram citados à época do habeas corpus, que definiu esse novo padrão, um padrão inconstitucional do nosso ponto de vista, todos eles são censuras que o Brasil recebeu pela conduta dos agentes do sistema de justiça criminal. Nenhum dos casos citados, que aparentemente justificariam uma mudança na posição constitucional do Brasil, tratam de uma crítica ao nosso sistema recursal. Nós revisamos toda essa jurisprudência e eu posso lhes assegurar, o que a Corte Interamericana de Direito diz ao Brasil é que é preciso melhorar, otimizar a dinâmica do processo, prestar direito a todos e bem, assegurar uma prestação jurisdicional de qualidade, mas não corromper o sistema recursal em nome dessa pretensão. O direito à duração razoável do processo é uma garantia do indivíduo que não pode ser manipulada para atacar os seus direitos. E, por último, eu quero me solidarizar com essa Corte em relação aos argumentos do terror, aos argumentos falaciosos, que fazem de números exagerados e, enfim, argumentos consequencialistas de desastre, um ponto crítico severo que espero possa estar blindado na ocasião da decisão de Vossas Excelências. Pelo menos a isso, vice-crime, desde logo, meu nome presta a solidariedade em relação ao Supremo Tribunal Federal, que as questões constitucionais sejam decididas de acordo com a dignidade constitucional do nosso texto maior. Muito obrigado.